Boa noite. Você está no Jornal Band Minas, que traz as notícias de destaque no nosso estado nesta segunda-feira. Pessoas morreram no feriadão 18, isso nas estradas federais que cortam Minas. Subiu para 12 o número de mortos na tragédia da creche de Janaúba. A polícia ainda não tem pista dos bandidos que invadiram a empresa de transporte de valores em Uberaba. Eles usaram armas pesadas, deixaram a cidade no escuro e ainda explodiram parte do prédio. Tristeza e insegurança marcam a vida das famílias sobreviventes da tragédia de Mariana. E hoje você confere mais uma reportagem especial. E em BH, teve estudante perdendo o Enem porque chegou atrasado. Nós acompanhamos o primeiro dia de provas. A maior feira de tecnologia e inovação de Minas atraiu 75 mil visitantes em 5 dias de evento. E no futebol, o Cruzeiro vence no Mineirão e Atlético perde fora de casa, ficando mais longe da Libertadores. Mais detalhes sobre essas e outras notícias a partir de agora. Subiu para 12 o número de mortos na tragédia da creche Gente Inocente em Janaúba, no norte de Minas. Na madrugada de hoje, a auxiliar Geni Oliveira Lopes Martins, de 63 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital João 23. Ontem, a tragédia completou um mês. Uma tragédia que parou o Brasil. 5 de outubro de 2017. Tensão, desespero, dor. Cara, uma coisa horrorosa, não sei como a pessoa tem uma capacidade de fazer uma coisa dessa. Mais ou menos a faixa das 15 crianças eu salvei e tirei 4 já mortos já, porque não teve jeito de eu salvar. Crianças, gente inocente, como o próprio nome da creche atingida já diz. Foram elas, além de professores e funcionários, os alvos de Damião Soares Santos, o vigia que ateou fogo no próprio corpo e incendiou a escola em Janaúba. Alguns guerreiros sobreviveram, outros deixaram saudade. Mas ela lutou, ela queria estar perto da mamãezinha dela. Ao todo, 12 mortos. Mais um óbito justamente quando se completa um mês dessa tragédia. Geni de Souza, auxiliar de professora. Ela foi transferida para o Hospital João 23, em Belo Horizonte, com 70% do corpo queimado, no dia 6 de outubro. A gente realmente optou por essa decisão de transporte para que elas pudessem receber um tratamento mais adequado. De acordo com a Fundação Hospitalar de Minas Gerais, 3 pessoas continuam internadas na Santa Casa de Misericórdia de Montes Claros. 2 crianças e um adulto, todas em estado estável. Outras 4 pessoas estão no Hospital João 23, na capital mineira. Uma mulher que trabalhava na creche e uma criança estão em estado grave. 2 outras estão estáveis. Criminosos fortemente armados invadiram uma empresa de segurança e de transporte de valores em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Eles atiraram contra os transformadores para cortar a energia. O grupo ainda ateou fogo em vários carros e explodiu parte do prédio. As cenas de guerra aconteceram durante a madrugada quando os criminosos invadiram a empresa de transporte de valores na rua João Pinheiro, no bairro Boa Vista. Eu tô filmando aqui, ó. Olha só o que os bandidos fizeram aqui. Jogaram coisa aqui para estourar os pneus dos carros ou da polícia, né? Eles renderam um vigilante, explodiram o cofre e também a estrutura do prédio. A polícia militar foi até as proximidades e houve troca de tiros que durou mais de 1 hora, assustando os moradores. Parecia uma guerra. Foram umas 2 horas mais ou menos de tiroteio pesado, armamento pesado. Veículos foram queimados pelos bandidos para impedir a chegada dos policiais até o local do assalto. Os vizinhos ficaram em pânico. Foi muito pânico, tiroteio, armamento muito pesado. Entendeu? Foram 2 explosões, uma de bomba no cofre e a outra num tubo de oxigênio. Vários tipos de rajada, entendeu? Você simboliza assim que parece que você está numa favela do Rio de Janeiro. Aqueles tiros indo, voltando, os pessoal de carro passando, você não tendo poder de nada. Infelizmente você se recua, entra debaixo de uma cama, vai se esconder e rezar, pedir a Deus proteção. Policiais de Uberaba e toda a região estão empenhados para identificar e prender os criminosos que aterrorizaram a cidade. Nós desencadeamos várias ações simultaneamente. O trabalho de inteligência já está a campo. Um trabalho não somente da Polícia Militar, mas também da Polícia Investigativa, Polícia Judiciária Investigativa, Polícia Civil. A Polícia Federal também está nos apoiando.
fazendo um trabalho de perícia dos locais, tanto o local lá específico lá na Rodoban, quanto também o local onde que foram encontrados os veículos abandonados por esses meliantes. Durante os rastreamentos, a Polícia Militar apreendeu 6 veículos de grande potencial que foram utilizados pelos bandidos na fuga. Um caminhão também foi encontrado aqui no local, uma estrada vicinal de acesso à rodovia Ligação 798, e esse caminhão está com vários explosivos dentro. A polícia aguarda o GAT da Polícia Federal e o veículo ser periciado. Segundo a PM, os veículos apreendidos são todos blindados e serão periciados pelas polícias civil e federal. A polícia pede para que as pessoas que tiverem informações sobre os criminosos ou suspeitos que façam contato com os policiais para que os criminosos possam ser identificados e presos. Toda informação, toda questão de suspeita, pessoas diferentes, veículos diferentes que tiver na região, passar imediatamente para a Polícia Militar, ou através do 190, ou através do 181, que vai ser preservada a sua informação e a sua identidade. A tragédia de Mariana completou 2 anos nesse domingo. A avalanche de lama provocada pelo rompimento da barragem de Fundão da mineradora Samarco praticamente apagou aí 3 municípios do mapa. Nossa repórter Wanda Sampaio e o cinegrafista Wanderson Guimarães foram conversar com as vítimas para saber como estão vivendo após tantas perdas e traumas. As investigações sobre as causas da tragédia já foram concluídas, mas o caso está parado na justiça. Até hoje, nenhum dos envolvidos passou um dia sequer na cadeia. E o julgamento ainda não tem previsão de quando vai acontecer. Nós voltamos a Bento Rodrigues 2 anos depois do rompimento da barragem de Fundão. O rejeito de minério de ferro ainda continua aqui. Só que agora coberto por toda essa vegetação que foi plantada pela mineradora Samarco. Do alto, quase não dá para ver as casas destruídas pelo mar de lama. As cenas que chocaram o Brasil na maior tragédia ambiental do país foram amenizadas pela presença do mato. A barragem de Fundão estourou na tarde de 5 de novembro de 2015. Uma avalanche de 40 milhões de metros cúbicos de resíduos destruiu tudo que encontrou pela frente. Moradores de vários distritos foram pegos de surpresa. A mineradora Samarco e as suas acionistas Vale e BHP Billiton não tinham sequer alarmes instalados para alertar a comunidade. 19 pessoas morreram e outras 600 ficaram desabrigadas na região. Para a gente tentar chegar até o local onde a Marli morava, a gente já não passa mais em cima do rejeito de minério de ferro. É só mato. A gente precisa de se equilibrar em cima dessa vegetação que foi plantada pela mineradora Samarco. Até para Marli, que morou em Bento a vida toda, fica difícil se orientar por causa da quantidade de mato. No caminho, a vegetação já tomou conta de tudo. Marli demora a identificar os poucos objetos que restaram da casa onde vivia. Eu acho muito absurdo, né? Isso é um jeito das pessoas não ver o que aconteceu. Porque cobrindo, quem vai saber o que aconteceu aqui no dia? Só a gente que passou. Marli não perdeu só a casa. A mãe de 64 anos não conseguiu escapar da lama. O corpo de Dona Maria das Graças Celestino só foi encontrado mais de um mês depois do vazamento, a quilômetros de distância. Até hoje, ela só recebeu R$2.000 da mineradora Samarco como adiantamento de indenização, além de um salário mínimo por mês. Se a gente perdeu a mãe, a gente praticamente perdeu tudo. Eu senti isso no dia que eu vi que ela foi embora. Em protesto contra a impunidade, os moradores espalharam várias cruzes por Bento Rodrigues. Se eles ficarem enrolando muito, a gente vai ocupar o alto do morro aqui e vamos construir nossas casas aqui por nossa conta e risco. O prazo para o reassentamento das famílias é 2019. O terreno já foi escolhido, mas houve problemas no projeto e a obra nem começou. O Ministério Público entrou com uma ação na Justiça para que o cronograma seja cumprido. Nós pedimos a aplicação de uma multa diária de R$20 milhões, sem prejuízo de outras sanções
inclusive a intervenção judicial, a nomeação de um interventor nas empresas Samarco, Vale e BHP, para que possa cumprir com aquilo que é de dever delas, que é o reassentamento das famílias. De acordo com a Fundação Renova, órgão que reúne membros da Samarco e dos governos federal e de Minas Gerais e Espírito Santo, depois da aprovação do projeto e das licenças ambientais, as obras serão iniciadas em 2018 e terão um ritmo intensificado para manter o cronograma previsto. Este é o dique S4. A contenção de rejeito de minério de ferro foi construída pela mineradora Samarco dentro de Bento Rodrigues. A obra já está pronta há quase um ano e até hoje vários proprietários não receberam nenhuma indenização. A empresa chegou a oferecer menos de R$ 3 por metro quadrado. A água cobre o rejeito de minério de ferro que a mineradora Samarco não retirou do local. São milhares de metros quadrados alagados. Uma imagem bem diferente do passado. O governo desapropriou o terreno, mas a responsabilidade pela indenização é da mineradora. Manoel recusou a proposta da Samarco por considerar o valor baixo demais. A gente já é vítima, atingido pela barragem. E a Samarco vem nos explorar, querendo tomar os nossos terrenos, alagando, matando o resto que sobrou de Bento, que isso aqui não tem preço, nossas terras não estavam à venda. Segundo a Samarco, a construção do dique S4 foi uma obra emergencial para a contenção dos rejeitos e as indenizações oferecidas pelo uso da terra correspondem ao valor de mercado dos terrenos na região. Apesar das contenções de rejeito, o impacto no meio ambiente ainda é grande. O rio Gualacho, que deságua no Rio Doce, ainda está muito poluído. A mineradora foi autuada 70 vezes, 24 delas pelo IBAMA, mas somente uma multa foi paga até hoje. Longe do lamaçal, Joelma tenta se reerguer com o próprio esforço. Ela perdeu a casa e o bar que mantinha o sustento da família. Hoje usa a cozinha de casa para fazer pães e biscoitos. Tudo para vender de porta em porta. A vida era bem mais fácil antes do rompimento da barragem. Tinha uma vida boa, tranquila. Eu consegui levantar minha lanchonete, aumentar salão, comprar meu próprio carro, comprar lote, construir. Eu estava me levantando super bem. Aí veio o desastre e acabou com tudo. Acostumados com a vida na roça, vários moradores que ficaram desabrigados não se adaptaram nas casas alugadas pela mineradora Samarco em Mariana. É o caso da Rayane, que preferiu vir para um lugar mais tranquilo, onde ela pode viver com janelas e portas abertas. A decisão foi tomada em busca de mais tranquilidade por causa dos problemas de saúde da mãe. Se eu não tivesse trazido minha mãe para cá, ela tinha morrido. Aqui nós estamos mais livres do que em Mariana. Dona Ana Lúcia respira com a ajuda de um cilindro de oxigênio e já perdeu a esperança de que essa longa espera por uma casa chegue ao fim. Vendo aquela zoeirada toda, as casas caindo no chão, à noite, entendeu? E eu desmaiando, para que gravou mais ainda. Eu tinha uma saúde que eu trabalhava, é um sonho meu, estar na minha casa. Acho que eu vou morrer sem ver minha casa. Como você viu na nossa reportagem, moradores reclamam, entre outros pontos, da falta de pagamento de indenizações. Em nota, a Samarco contesta o que afirmou um dos entrevistados e diz que as famílias dos 5 mortos no distrito de Bento Rodrigues já foram indenizadas. E agora uma correção. Na última sexta-feira, nós erramos ao divulgar alguns números do trabalho que vem sendo feito pela Fundação Renova, que atua no auxílio às famílias atingidas pela tragédia e também nas ações de recuperação ambiental. A Fundação já pagou R$500 milhões em indenizações e o prazo final de quitação para o restante é julho do ano que vem. O montante poderá superar os R$2 bilhões. Já as ações de reparação de danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão já somam R$2,5 bilhões, o que equivale a cerca de 22% do total a ser investido. O reassentamento das 365 famílias dos 3 povoados que perderam suas propriedades está em andamento. O terreno para a reconstrução de Bento Rodrigues e de Paracatu de Baixo foram comprados. Já as famílias que moravam em Gesteira, distrito de Barra Longa, estão sendo reassentadas.
18 pessoas morreram durante o feriadão nas estradas federais que cortam o estado. Quem divulgou essa informação foi a Polícia Rodoviária Federal e nós vamos agora para a nossa redação conversar com a repórter Luciana Viana, que tem mais detalhes. Boa noite, Luciana. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. 18 pessoas que pegaram a estrada neste feriado prolongado e que infelizmente não voltam para casa. Só na quarta-feira, 8 pessoas morreram, 5 delas carbonizadas, em um acidente que envolveu um carro e um caminhão na BR-381, em Timóteo, no Vale do Aço, leste de Minas Gerais. Foram 141 feridos, segundo a Polícia Rodoviária Federal, em 136 acidentes. Cerca de 5 mil carros foram vistoriados, foram fiscalizados e 24 condutores foram flagrados dirigindo embriagados. Inácia. Obrigada, Luciana, pelas informações. E domingo foi dia das primeiras provas do Enem, assunto também coberto pela Luciana Viana. Minas tem 10% de todos os inscritos do país, com mais de 120 mil pessoas, estudantes. Belo Horizonte viveu aí ontem um dia de aplicação de provas, até que foi bem tranquilo. Todos na mesma direção, em busca de um futuro melhor. O Enem é uma das portas de entrada para a universidade. Alguns concentrados, outros ouvindo música, descontração, a força de um abraço, o carinho de mãe, uma oportuna leitura. Uma palavra de incentivo, assim, ajuda muito a você manter a tranquilidade, a manter o foco, né? Tipo, lembrar dos seus objetivos, por que você está aqui. Então, é uma coisa que me ajuda a manter a paz, assim, na hora de fazer a prova, que é muito importante, né? Eu tô vendo que você tá bastante tranquilo, dá até para tirar uma soneca? Enquanto espera, né, começar a prova, a gente tenta relaxar o máximo possível, né? Não vai adiantar nada a gente entrar nervoso. A preparação para o Enem não acontece de uma hora para outra. Com todo o empenho que eu tive durante o ano, passar tudo para a prova agora. Não tem segredo, né? Se preparou, se concentrou, é isso aí. Não tem nenhum segredo. Os amigos de Caian também estavam bastante confiantes. Eu tô tranquilo, eu estudei, tá de boa. Mas nem tão tranquilos assim. Se não passar, tentando que vem de novo, é meio que pra mim um ano desperdiçado da minha vida. Até o ano passado, o exame era realizado em um sábado e um domingo, em um mesmo fim de semana. Uma das novidades dessa edição é que as provas acontecem em 2 domingos seguidos. Ficava muito cansativo, muito pesado pra gente, então a gente acabava chegando no segundo dia desanimado, por um dia cansativo de prova. Aí tendo 2 domingos tem um espaço maior para estudar e para descansar em relação a isso. Fica até mais tranquilo. Minas Gerais representa 10% de todos os inscritos no país. São mais de 725 mil pessoas. As provas acontecem em 188 cidades mineiras. E só aqui, em Belo Horizonte, são mais de 120 mil inscritos. E tá chegando a hora. Bora correr. O que aconteceu que chegou em cima da hora? A motorista parou o ônibus que pularam a roleta. 3 minutos, 3. Me conta aqui, o que aconteceu que chegou nos 45 do segundo tempo? O garra domingo atrasou, mas deu tempo, graças a Deus. Boa sorte. Por uma fração de segundo. E para quem por pouco perdeu o tempo... A gente ficou rodando, perguntava informação, a gente não achava o prédio, ficava, vira à esquerda, vira à direita. E a gente andando, aqui dentro procurando, quando chegamos aqui, ainda tinha uma escada enorme para mim descer com o pé assim ainda. E agora? Agora é esperar, ano que vem. Helenice ficou do lado de fora, mas ela não é candidata, é mãe de candidato. Eu fico mais nervosa que ele. Estou louca para saber o resultado, ansiosa. Calma, mamãe, porque domingo que vem tem mais. É isso aí, os próximos dias serão de estudos e nós vamos acompanhar aí essas manobras dos candidatos para chegarem para a segunda etapa no domingo que vem. Startups mineiras atraíram os olhares de investidores durante a Finity. A gente faz um balanço sobre a Feira Internacional de Negócios, Inovação e Tecnologia logo depois do intervalo. Startups mineiras atraem 10 milhões de reais de investidores que acreditam nas inovações que estão sendo desenvolvidas por aqui. Esse foi um dos principais saldos da Finity, uma grande feira realizada no Expo Minas, em Belo Horizonte, e encerrada nesse final de semana. De acordo com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 75 mil pessoas passaram pelo Expo Minas nos 5 dias do evento, 50% a mais do que no ano passado. A movimentação foi enorme, 300 atividades distribuídas em 9 palcos.
Uma das grandes atrações da Affinity foram as possibilidades de interação entre as máquinas e as pessoas. A nossa repórter Yara Fantoni e o cinegrafista Michael Stallone circularam por todo o evento e contam pra gente as novidades. Indústria e desenvolvimento. A segunda edição da Feira Internacional de Negócios, Inovação e Tecnologia trouxe para a cidade renomados eventos e palestras da área de pesquisa em tecnologia de diversas partes do planeta. Foram mais de 500 horas de conteúdo e atividades gratuitas para todas as idades. Aqui é um palco para as grandes empresas do nosso estado, as grandes empresas do Brasil, e é um palco para as nossas startups que estão iniciando o seu trabalho. Na feira, 4 arenas de negócios, onde ocorreu a abertura do evento, e a 16ª Conferência Ampei, que discutiu os novos caminhos para a inovação. A Campus Party, espaço para palestras, jogos e desafios. A Arena Experience, onde estiveram presentes universidades, programas do governo e foi realizada a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A grande novidade desta edição é a Arena Criativa, voltada para o público de todas as idades, ofereceu oficinas do It Yourself, que em português significa faça você mesmo, englobando temas desde a ciência até o artesanato. Nós estamos trazendo 63 estandes, 47 oficinas, 39 mini palestras, tem aqui também o estande da FIENG oferecendo o Lab Truck, um laboratório aberto, é para os adolescentes, para as crianças, para todas as idades, que vão colocar a mão na massa, comemorando assim a economia criativa no mundo. Foi na Arena Criativa que o público se deparou com os robôs Desenhista e Nico, da robótica SESI Senai. Enquanto o primeiro prendeu a atenção dos participantes ao fazer desenhos milimétricos, o outro desafiou os visitantes da exposição em partidas de jogo da velha e distribuiu prêmios. O Lucas empatou o jogo. Pirulito pra você. Valeu a pena. Na sequência, o Gabriel, que é viciado em robótica, inclusive palestrou sobre o tema na feira, acabou vencendo. Ganhou aí, ó, o Gabriel. Mas só que você colocou na parte de baixo. Por quê? Provavelmente alguém não tinha colocado embaixo, então ele não sabia que eu poderia fazer isso embaixo, porque a inteligência artificial decora tudo que as pessoas fazem, no lugar que elas colocam. No estande da FIENG, muita inovação, mostrando a importância da tecnologia para a indústria. A gente acredita que somente a inovação é que vai trazer a produtividade e a competitividade, que são fundamentais hoje para a perenidade da indústria de forma geral. Muitos projetos e inovações no mercado ao alcance de todos. A indústria cada vez mais e sempre precisará da tecnologia, do desenvolvimento de novos mercados, das startups, para que a gente possa ser mais competitivo. E veja a seguir as notícias do esporte. Cruzeiro vence no Mineirão e o Atlético Mineiro perdeu fora de casa. Os melhores momentos das partidas depois do intervalo. O assunto agora é futebol. Depois de 3 rodadas sem vitórias, o Cruzeiro venceu nesse domingo o jogo contra o Atlético Paranaense no Mineirão. A partida terminou em 1-0 com gol marcado pelo uruguaio Arrascaeta. O jogo começou sem grandes emoções no Mineirão. O Cruzeiro ameaçou neste escanteio aos 8 minutos, mas Wanderson salvou. O Furacão teve uma boa chance aos 20. Depois de belo lançamento de Lucas Fernandes, Ribamar chutou para fora. E o Ribamar teve outra chance. A bola passou perto do gol do Fábio de novo. Mas aí a Arrascaeta decidiu. Depois de se livrar da marcação, chutou sem chance para Everton. 1-0 Cruzeiro. Ainda no primeiro tempo, deu para o Furacão tentar o empate. Ribamar de bicicleta parou nas mãos de Fábio. Mas quem começou com tudo na segunda etapa foi o Cruzeiro, com Rafinha, que tentou 2 vezes. O Furacão, que não ameaçava, quase marcou na cobrança de escanteio, mas parou de novo na zaga do Cruzeiro. No final, Robinho ainda teve chance de ampliar, mas desperdiçou. E ficou nisso mesmo. Cruzeiro 1, Atlético Paranaense 0. Com o resultado, o Cruzeiro voltou a vencer no campeonato depois de 3 rodadas. E mesmo já estando classificado para a Taça Libertadores do ano que vem, o time celeste não tira o pé do acelerador e se mantém entre os primeiros do Campeonato Brasileiro. Esse é o nosso objetivo, fazer o pessoal achar estranho mesmo que o Cruzeiro está com essa gana toda aí em todos os jogos que tem pela frente. É o que a gente quer, isso é um orgulho para a gente.
E depois de 5 jogos sem derrotas fora de casa, o Atlético perdeu para o Santos por 3-1 na Vila Belmiro nesse final de semana. Quem balançou a rede pelo time mineiro foi o atacante Fred, que com o gol se igualou ao ex-jogador Zico e se tornou o 4º maior goleador da história do Campeonato Brasileiro, com 135 gols marcados na maior competição nacional. Bom, gente, atenção, faltam 2 dias para o sinal digital ser desligado em Belo Horizonte e Grande BH. Se tem um aviso aparecendo aqui no alto da sua tela, quer dizer que você ainda não assiste a Band Minas em alta resolução, então não perca tempo, procure um antenista para te ajudar e receba o sinal digital gratuito na sua televisão. Nós ficamos por aqui, eu agradeço a sua atenção por hoje, mas eu quero contar com a sua audiência amanhã, combinado? Tenha uma boa noite.